O lulopetismo está cavando um buraco para o Brasil, que é muito pior, talvez, que o buraco cavado pelo bolsonarismo. E não é um vídeo aqui para vangloriar de uma catástrofe de um adversário. Não. Mas é uma reflexão acerca do que está acontecendo agora, que eu não tenho visto os ditos intelectuais, os ditos bambambãs falarem. Estão todos em silêncio. A gente precisa falar sobre isto. Mas antes, você já vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, vai acionar o sininho das notificações. E, é claro, vai deixar o seu comentário aqui depois, aqui no campo dos comentários. E mais, repasse esse conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos. Vamos fomentar o pensamento crítico e reflexivo. Vamos fomentar o dever de pensar um país melhor. E pensar um país melhor exige enxergar o que nós estamos vivendo para transformar o país dessa caca toda que nós estamos inseridos. Mas eu vou falar tudo isso só depois da vinheta, certo? Pois bem, meus caros, o bolsonarismo nos deixou um rombo. Aliás, um rombo na Caixa Econômica Federal, que os bolsonaristas que são tão fiscais do dinheiro público, esses fiscais estão muito preocupados com isso, né? Parece que o combate à corrupção do bolsonarismo é um tanto quanto seletivo. Será? Ah, claro que é, né, gente? Bom, o rombo deve ser menor que o do Lula, então daí já justifica-se o roubo, né? Assim como na questão das joias, assim como na questão dos imóveis, que até hoje ninguém soube explicar a origem do dinheiro para compra de 51 imóveis de luxo, dessas coisas todas. Mas assim, gente, o bolsonarismo, ele veio do lavajatismo. Mas o que gerou o lavajatismo? Exatamente os erros do PT, que, primeiramente, não coibiu a sua corrupção interna. Segundo, começou o povo a ter dificuldades econômicas financeiras depois de um auge que eu sempre achei e sempre disse naquele momento que era uma coisa fantasiosa, que aquilo ia se desmanchar. E se desmanchou. Se desmanchou no governo da Dilma. Uma presidente que virou caricatura por suas frases icônicas, como estocar o vento, por exemplo, entre tantas coisas escatológicas, se assim podemos dizer, que a dona Dilma, a gerentona, disse, e que, enfim, culminou no Temer. Nessa coisa do Temer, numa eleição, né, completamente disparatada em 2018, o Lula da cadeia, né, elege para perder para o Bolsonaro o seu, né, poste Haddad. E o seu poste Haddad perde para o Bolsonaro. E 4 anos que nós tivemos em que o PT ficava enchendo o saco dizendo que perderam porque o Ciro foi para Paris no segundo turno. Não, o Ciro foi, não fez campanha, né? E não tinha que fazer campanha mesmo. Então, enfim, as coisas são da vida. E aí, meus caros, a gente precisa dizer que o bolsonarismo nasceu, né, do lavajatismo, que por sua vez é, né, o lavajatismo uma antítese do petismo. Mas o bolsonarismo ele absorve coisas do petismo como a fabricação de fake news, a fabricação da narrativa maniqueísta e, enfim, ele fabrica, né, ele reproduz as táticas do PT.
e acaba ganhando a eleição com um boçal, que nós, né, sabemos como é o Bolsonaro. Mas havia uma inteligência operacional em volta do Bolsonaro. Enquanto a esquerda ficava chamando o Bolsonaro de burro, como a direita chamava o Lula de burro porque o Lula não tinha formação acadêmica, o burro do Bolsonaro assumiu o poder e conseguiu fazer algumas coisas em termos de estratégia política, passando, né, por cima dos ditos progressistas brasileiros, que no fundo não são nada mais do que verdadeiras, uh, verdadeiras, os verdadeiros baba-ovos do Lula. Esse é o termo. Tá? Desculpa o termo um pouco chulo, mas eu não vou moderar. Esse é o termo. Tá? De gente carente porque talvez não teve pai em casa, porque o pai foi embora para comprar o cigarro e nunca mais voltou, e aí o cara tem aquela carência afetiva, então painho Lula, como alguns inclusive chamam, né? Mas enfim. E aí o que acontece, gente? O rombo deu, o Bolsonaro fez o que fez, terminou a eleição. E aí ontem na nossa live, na nossa Brasil Conexão Brasil Portugal, o Rui Casas Novas falou uma coisa muito certa, mas muito certa. Ele acertou. Não adianta só fazer oposição ao Lula, ao Bolsonaro, me dizendo, falando contra o Bolsonaro. Tem que ter ações efetivas. E não há nenhuma ação efetiva por parte desse desgoverno aí contra o Bolsonaro. O povo ainda não acordou. Mas há uma questão. Nós hoje, assim como você e eu, nós já estamos pensando, nós estamos mostrando aqui e a gente está vendo os erros. Só que o povão em si não está enxergando. Mas vai chegar a hora que esse povo vai enxergar. E a hora que esse povo enxergar essas coisas, aí é que é o problema. Aí é que é o problema. Porque qual é o problema que a gente tem aí? O problema de nós termos como um buraco que o PT deixa à volta de um bolsonarismo sem Bolsonaro. Porque com o Bolsonaro, o bolsonarismo era manco, no sentido de, bom, não tem um cara forte. Mas se nós tivermos um Bolsonaro um pouco mais inteligente, um pouco mais versátil, um pouco mais palatável, essa é a situação. Então o bolsonarismo, né, que é uma herança do petismo, pode voltar. Voltar exatamente por quê? Porque há canais petistas, por exemplo, e há meios petistas, que falam o tempo todo contra Bolsonaro. Estão no poder, mas falam o tempo todo contra o Bolsonaro. Como os bolsonaristas faziam, né, quando estavam no poder, falavam o tempo todo contra o Lula. Mas falar de uma ação efetiva do seu governo, nem esquece. Essa é a situação. Então o rombo, né, que o petismo pode nos dar, nos entregando novamente para o verdadeiro fascismo. E aí, meus caros, o fascismo que eles falam tanto, eles ceivam tanto esse fascismo com as suas atitudes, que é ridículo ver, né, a tentativa de pseudo-argumentação que os petistas ainda tentam ter. Como diria o Cartola, ele diz assim, ó: preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares está à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés. Essa é que é a verdade. O petismo está cavando com os seus pés um abismo em que todos nós podemos ir junto, porque infelizmente não é só uma escolha pessoal, mas é uma escolha que coloca o Brasil junto, né, no pagamento dos seus erros. Isso que me incomoda. Se fosse para prejudicar o PT, só o PT e o Lula, tá, tudo bem, beleza. Beleza não, eu ficaria triste, porque eu não desejo mal para o meu próximo. Mas tipo assim, tudo bem, faz parte, são erros de um partido. Mas quando eu vejo que é uma nação toda que vai pagar por esses erros, porque tem gente que não concorda com isso como eu e você, aí eu fico muito pesaroso. É triste, a gente não optou por esse caminho. Mas, né, houve os votos a mais para esses outros e a gente, né, tem que aceitar, porque é do jogo democrático, sim, nós somos democratas, mas
a gente não pode se calar e não dizer isto. Sim, o petismo poderá nos deixar num abismo muito pior que o bolsonarismo. Parabéns, PT. Parabéns, Lula. Tu pode mais. Estás como o Internacional. Tu pode mais. Só que o mais que talvez ninguém queira.